O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Agora vocês ficam com a coluna da professora Vivian Almeida. Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Bom, depois de um longo e tenebroso inverno, com uma questão de saúde, volto aqui e, como não poderia deixar de ser, queria falar um pouquinho sobre a conferência da ONU. E, na verdade, queria fazer um apanhado geral e especificar uma análise num determinado ponto, como tem ocorrido ao longo dos últimos anos, nos últimos anos mais intensamente dos últimos meses, a pauta majoritária, né, o que é o centro da agenda dessas conferências internacionais, tem sido a chegada antecipada dos efeitos das mudanças climáticas na economia, na sociedade, enfim, qualquer prisma que se olhe, em que todas aquelas previsões antevistas para 2030, 2050, de alguma forma estão acontecendo. Para quem mora, assim, uma série de cidades e estados aqui no Brasil estão sofrendo muito com o calor intenso, sofreram muito com as chuvas, isso no Brasil, em outros países ao redor do globo, o que faz com que não só a preocupação dos líderes locais, mas a composição da agenda dos organismos internacionais esteja muito voltada para essa questão. E, obviamente, na conferência não poderia ser diferente, em que pese a questão do presidente Lula com o Zelensky, enfim, o debate sobre o Tribunal Penal Internacional, que inclusive foi vocalizado aqui pelo Silvio Almeida, pelos ministros Silvio Almeida e Flávio Dino, sobre qual não a necessidade, né, mas qual a aderência que o Brasil deveria ter, considerando o debate por eles proposto, considerando que não só não é um tribunal acessível para todos os países, como são todos os crimes contra a humanidade lá julgados. Então, em que medida, de acordo, por exemplo, com o que o ministro Silvio Almeida fala, assim, qual é a intensidade do tribunal para países com diferentes estágios de desenvolvimento, e se isso não pode, inclusive, ser uma espécie de freio, né, para determinadas questões. Enfim, mas a minha praia não é política, não é direito, mas isso é uma agenda importante, porque, afinal de contas, né, o presidente Lula e o Zelensky andaram aí não trocando farpas, mas não foi o diálogo mais amistoso. Por outro lado, o presidente Lula vai ao encontro um pouco mais esvaziado com relação aos países que compõem os BRICS e, portanto, passa a ser a principal voz do Cone Sul, e, como eu falei em algumas colunas anteriores, isso não só é uma agenda interna, não que o esvaziamento da conferência seja uma agenda do Brasil, mas a representação do presidente Lula como a representação dos países do Cone Sul, isso não é só uma agenda interna, mas é quase que uma estruturação de política internacional, né, nos últimos meses, como se projetar como líder desses novos blocos que, de alguma forma, ocupam o espaço que próprios organismos internacionais, como as Nações Unidas, vêm perdendo ao longo dos últimos anos, com todas as mudanças políticas que vêm acontecendo. Mas o que eu queria falar, né, feita essa apresentação geral, esse comentário mais geral, é como que, de alguma forma, né, a gente vem aqui sempre falando as transformações que acontecem na economia, né, a ideia da praxeologia, né,
realidade muda, a teoria se adapta, volta para a realidade, que muda de novo, enfim. E uma das coisas que eu acho muito interessante é como que na estrutura que a gente vive, né, e nas nossas relações sociais cotidianas, as nossas percepções sobre os acontecimentos, as nossas percepções sobre qual é o nosso papel no mundo, como que nós devemos tocar as nossas vidas, está muito, muito intrincado, muito relacionado com o que é a economia para a maioria de nós a partir da década de 1980, 1990, com a onda neoliberal e como que ela introjeta em nós um pensamento não só de como o sistema mas como de nós mesmos devemos ser. E de alguma forma, a onda neoliberal ela vem a reboque de transformações na teoria econômica ao longo do século XX, mas ela ainda tem muito como método o que a gente chama de revolução marginalista, que de alguma forma inicia aí o que a gente chama de teoria neoclássica. E dentre a maior representação da revolução marginalista, o que de mais paradigmático e importante ela traz para a teoria econômica, a ideia do pensamento na margem, a ideia de transformações incrementais que são o motor responsável pelas nossas ações cotidianas, pelas nossas decisões. De alguma forma, a gente comprou esse rolê e transforma isso numa forma de conduzir também grandes políticas. E o que é interessante é que já tem algum tempo, desde 2008, que a gente vem criticando um pouco esse olhar, né, da economia ainda muito assentado ali na década de 1950, 1960, e que, de alguma forma, isso chega, né, nas mesas de negociação, isso chega aos parlamentos, isso chega na voz de chefes de executivos e tomadores de decisão, de que, olha, não dá mais tempo de fazer incrementos marginais, tá? Com relação às mudanças climáticas, que é sobre isso que eu estou falando. Não dá mais tempo. A gente não está mais falando sobre a importância de tomar um banho rápido. A gente não está mais falando sobre a importância de passar o seu café ao invés de ir na Starbucks. A gente está falando de uma mudança disruptiva, ou se não disruptiva, grande o suficiente para ser ao longo da cadeia produtiva. E isso é interessante porque, de novo, né, a gente passa da coisa meio acadêmica, meio fora da realidade, né, assim, ainda mais, não agora, mas há 20 anos, há 30 anos, falar de mudança climática era quase coisa de cientista maluco, né? Mas hoje em dia a gente já, nas nossas relações cotidianas e relações sociais, diárias, mundanas, a gente já percebe exatamente isso, que não dá mais tempo e que está na hora da gente abandonar uma ideia de que no sistema que provoca ou acelera, né, para não ser tão polêmica, no sistema que acelera essas mudanças, não é dele que vão sair os instrumentos para combater o avançar das mudanças climáticas e todos os efeitos. E eu acho isso particularmente interessante porque, para além da gente já ouvir um tom mais duro nas negociações, né, talvez não necessariamente em negociações de fato, mas nos discursos, há também de alguma forma, uma mudança retórica de que a gente não está numa situação imutável, né? De que a gente não está aqui mais... na verdade, duas coisas que eu queria falar com vocês. Primeiro, que a gente não está mais numa situação imutável, é esse o sistema, a gente pode pensar no fim do mundo, mas não pode pensar no fim do capitalismo, ou pelo menos desse capitalismo que a gente conhece. Mas, ao mesmo tempo, ainda há, né, por mais que eu esteja aqui quase que num tom otimista da mudança do discurso, registre-se, ainda há também uma espécie de manutenção das mesmas métricas para falar de problemas que precisam de novas lentes e novas ferramentas. Então, quando eu estava pesquisando aqui para montar essa coluna, eu ouvi um monte de notícia de que o rating das economias vai diminuir,
de que as economias elas vão ter perda no PIB por conta das mudanças climáticas, que vai ter impactos econômicos e na cadeia produtiva super severos. E aí, assim, o debate que eu proponho para a gente ficar aqui refletindo, né, e para o final de semana refletindo é o seguinte, mas é isso mesmo. Assim, obviamente a gente não quer impacto negativo na economia, né, mas é interessante a gente pensar que as medidas que a gente está usando para avaliar o impacto que as mudanças climáticas vão ter na verdade, a mesma métrica que, de alguma forma, enaltece o processo produtivo que provoca essas mudanças. Então, talvez, para que seja ainda mais efetiva essas vozes que falam, olha, não dá mais tempo, a gente está falando de uma mudança paradigmática, a gente também mude a semântica da coisa. Que a gente mude a palavra, que a gente mude de alguma forma o discurso, para que o discurso, ao mudar o discurso, a gente entenda que essa mudança ela é maior do que, de novo, as questões incrementais trazidas como propostas que assentam numa teoria que eu estou falando da virada do século XIX. Então, assim, acho que é super interessante a gente olhar por esse ponto de vista, pela questão das transformações, mas, ao mesmo tempo, falar sobre mudanças de um sistema utilizando a retórica do próprio sistema, talvez seja uma baixa de efetividade que a gente possa ter em mudanças tão necessárias para que a gente possa, de alguma forma, frear esses efeitos e essas consequências já tão duras e que, como sabemos, vai atingir de uma forma mais incisiva, os mais vulneráveis, mas não achemos que estaremos longe dessas transformações. Muito pelo contrário, as temperaturas em São Paulo mostram que, de fato, a gente não está numa boa situação. As temperaturas no sul do Brasil, o Rio de Janeiro é sempre quente, mas não posso dizer que está fresquinho por aqui. E assim a gente vai começar a ter uma mudança muito significativa nos nossos modos de vida. Então talvez a gente já deva se acostumar um pouco mais com elas. É isso, pessoal. Quer dizer, se acostumar, né? Não cruzando os braços, mas entendendo que, de fato, a gente precisa ter uma mudança bem considerável na condução das nossas formas de encarar processos produtivos e processos de distribuição e até mesmo que a gente entende como, né, um mundo que nos é apresentado. Assim. E aí, só para finalizar, eu pensei nessa coluna a partir um pouco do meme que está circulando, que enfim, é uma historinha, uma moça que fala a futilidade que é acordar todo dia de manhã, trabalhar 44 horas por semana, tratar bem as pessoas, cuidar da saúde, sabendo que o planeta está entrando em colapso. Então, assim, fica aí meu agradecimento à autora do meme, e é importante que a gente, sim, né, deborda para todos esses problemas que a gente está enfrentando para que seja o primeiro passo para a gente conseguir transformar. Beijo, pessoal. Bom final de semana e até semana que vem.